culto vai ser forte. Pode vir aqui na frente, que eu jejuei 3 dias, eu vou orar e o diabo vai sair. Não precisa fazer isso. Porque jejum, ele é o quê? Ele é secreto. Quando você faz em secreto, publicamente, Jesus te recompensa. Se Deus tem pensamentos bons para a gente, por que eu vou ficar pensando coisas ruins? Porque eu vou deixar com que a minha mente me domine ao ponto de eu não conseguir controlá-la e esquecer que Deus é mais poderoso do que qualquer emoção, do que qualquer pensamento, do que qualquer sentimento. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Nós sabemos que o ser humano é muito complexo. E dentro dessa unidade que nós chamamos de corpo, nós não somos apenas um corpo dotado de pernas, de braços. Nós temos muito mais do que isso. E nós precisamos entender que toda a integralidade que nós temos não envolve só o nosso corpo, mas o nosso corpo, a nossa alma e... Mas vamos inverter a questão aqui. Vamos colocar como Paulo falou. O que ele fala? Nós temos o quê? Espírito, alma e corpo. Olha só para você ter ideia. Quando fala sobre a espírito, alma e corpo, ele coloca uma sequência de prioridades. Não que um seja mais importante, mas de prioridades. E dentre essas prioridades, o nosso espírito tem que estar saudável, a nossa alma tem que estar saudável e o nosso corpo também. Quando eu falo sobre integralidade, a integralidade nada mais é do que aquilo que é inteiro, aquilo que é por completo. Quando Paulo fala, e mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, ou seja, ele está falando do inteiro, daquilo que é íntegro, integralidade, aquilo que é completo. Quando eu falo sobre a questão cristã, a integralidade daquilo que é de Cristo. As nossas vidas é de quem? Nós temos que cuidar dela de forma integral, porque Cristo nos deu e Ele vai continuar nos abençoando cada dia mais. Então é necessário que nós tenhamos dentro da nossa vida equilíbrio, cuidado e autoconhecimento. Para a gente ter equilíbrio e cuidado, a gente precisa ter autoconhecimento. E o autoconhecimento é tão importante que muitas das vezes muitas pessoas desprezam o conhecimento, até mesmo o autoconhecimento. Quando eu falo autoconhecimento, é conhecer o quê? A si mesmo. É você conhecer a si mesmo. Saber como lidar, como é o seu espírito, saber como é a sua alma, como é ela lidar em certas situações, como é as suas emoções, como é o seu corpo, como é a sua saúde. Então é necessário que a gente tenha o autoconhecimento para ter o quê? Cuidado e equilíbrio. Deus criou as 3 coisas, não é para a gente abandonar nenhuma delas, é para cuidar das 3. Porque se você negligencia uma, o que acontece? O propósito que você tem que ir para cumprir, você pode encerrar ele cedo. Se você não cuida da sua saúde física, você não cuida da sua alimentação, você não cuida disso, o propósito que Deus tem para você pode ser um propósito daqui 20 anos de vida. Você reduz isso, por quê? A ausência de cuidado. Se você não cuida da sua alma, automaticamente as suas emoções vão ficar desequilibradas. E quando há desequilíbrio emocional, o seu corpo não responde e você não consegue se conectar com Deus por intermédio do seu espírito. Então tudo é necessário que haja equilíbrio. E para a gente iniciar esse trabalho, a gente vai falar sobre o Espírito. E quem eu tenho a honra de convidar, que é o nosso reverendo, que o pastor até deixou a rede escondida ali, dentro daquele saco preto, para tentar pescar ele, não só ele, mas quando chegou na porta ali, ele já falou que a rede já estava guardada e já ia pegar. E eu convido com maior alegria nosso reverendo irmão Luiz, que vai dar continuidade nesse trabalho falando sobre o Espírito. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde. Vocês estão felizes de estar aqui? Estão sentados? Amém. Glória a Deus. Estão preparados? Amém. Rodados para receber o conhecimento da palavra de Deus? Então, caneta e papel na mão. Deus ele tem um conteúdo abençoado para as nossas vidas nesta tarde. Eu quero convidar
vocês acompanhar junto comigo alguns slides que nós teremos como base e apoio para a nossa palestra. Queridos, quando nós falamos sobre o ser humano, nós encontramos duas teorias, e essas teorias são as mais conhecidas. É óbvio que existem outras, mas essas que eu vou citar aqui, creio que todos nós conhecemos. A primeira teoria é aquela que aprendemos na escola, que é a teoria do evolucionismo. Nós aprendemos com o nosso professor de história, ou a nossa professora, que o ser humano ele veio a partir da evolução de um primata. Ele foi evoluindo e chegou até o que nós conhecemos. Mas também existe outra teoria, que esta é a verdade e é a que nós encontramos na palavra de Deus, que é a teoria do criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo diz que Deus criou os seres humanos. Quando olhamos para Gênesis capítulo 1, encontramos Deus criando os céus e a terra por meio da sua palavra. Mas quando olhamos para Gênesis capítulo 2, encontramos Deus criando o ser humano do pó da terra. Então isso aqui não é novidade para ninguém, todos nós acreditamos que Deus de fato é o Criador do ser humano. Mas quando olhamos para o texto base da nossa palestra, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós encontramos Paulo falando da integralidade do ser humano. E qual é a sequência que Paulo usa? Espírito, alma e corpo, certo? Só que nós, de forma comum, costumamos dizer assim: eu sou feito de corpo, alma e espírito. Mas Paulo diz que é espírito, alma e corpo. Paulo não coloca essa sequência aqui de uma forma que não tem um porquê, não tem uma razão. Quando Paulo fala que nós somos espírito, alma e corpo, ele está querendo dizer que o ser humano ele recebe a santificação, a transformação de Deus de dentro para fora, não de fora para dentro. Então a santificação ela começa no nosso espírito, ela passa pela nossa alma e chega até o nosso corpo. Dito isso, nós precisamos entender o que é o espírito humano. Bom, o espírito humano, quando nós olhamos para o espírito humano, encontramos a etimologia da palavra espírito. E qual é a etimologia? Qual é a origem da palavra espírito? A palavra espírito é equivalente a ruach no hebraico e no grego pneuma significa sopro ou também vento. Então, quando alguém te perguntar da onde veio essa palavra, o que significa essa palavra espírito, você precisa se lembrar do ruach e do pneuma, que significa sopro. Das criaturas físicas criadas por Deus, só o homem possui um espírito. Olha o que Jó diz no capítulo 12, versículo 10: em cuja mão está a alma de toda coisa vivente e o fôlego de toda humanidade. Percebeu que Paulo se refere aos seres viventes como coisa vivente, mas ele se refere ao ser humano tendo o quê? Humanidade e fôlego de todas as coisas. Em outras traduções, aqui fôlego está espírito. Então o que Jó está dizendo é que só os seres humanos possuem espírito. Eu já vi pessoas dizendo: o meu animalzinho, quando ele morrer, ele vai para o céu. Por quê? Porque ele tem um espírito, ele tem uma alma. Só que a pessoa que acha que os animais têm um espírito ou uma alma está tendo uma atitude equivocada. O ser vivente, o animal, quando ele morre, ele deixa de existir nesse plano. Não vamos encontrar os nossos animais de estimação no céu, mas o ser humano é o único ser vivente que possui o espírito. O espírito é a parte imaterial do ser humano. Quando você olha
olha para o seu próximo, quando você se enxerga no espelho, você enxerga a sua matéria, a sua parte física, que é o seu corpo, mas o seu espírito você não consegue enxergar. Ou você está enxergando algum espírito por aqui? Não. Por quê? Porque o espírito é a parte imaterial. Eu não posso tocar o seu espírito com as mãos. Você também não consegue tocar o meu espírito com as mãos, porque o espírito é uma parte que não é física, não é material. O espírito é o que nos conecta com Deus. Tanto é que a palavra religião vem do latim, que significa religar o homem a Deus. Então, o nosso espírito é a parte com a qual nos conectamos com Deus e servimos a Deus. Lembra que Jesus falou no Evangelho de João que nós só podemos adorar em espírito e em verdade. Você já viu aquela pessoa que ela não serve a Deus? Ela canta qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de segmento, samba, rock, axé, que seja. E essa pessoa, por um momento, ela ligou a sua câmera e começou a cantar um hino gospel, um hino cristão. Postou na rede social e alguém comentou: nossa, que lindo! O cantor sertanejo adorando a Deus, o cantor de funk exaltando ao Senhor. Irmãos, quem não tem o espírito ligado com Deus, quando aceita Jesus, não pode adorar. Os ímpios, eles não têm a capacidade de adorar. Eles podem cantar, mas adorar só aqueles que têm o seu espírito conectado com Deus. O espírito do ímpio está desconectado com Deus e deseja que um dia seja reconectado. Então, meu espírito conectado com Deus me faz ser filho, me faz servir a Deus. Mas o espírito do ímpio, por estar desconectado com Deus, ele deseja, ele sente o desejo de um dia reconectar-se, se achegar a Deus. Então, quando uma pessoa dizer para você que ela é feliz plenamente, mas ela não está conectada com Deus, ela está equivocada. Quando a pessoa dizer: eu tenho tudo, tenho bens materiais, tenho fama, tenho conhecimento, sou plenamente feliz, mas ela não está conectada com Deus, ela está errada. Todo ser humano, para ser feliz plenamente, ele precisa se conectar com Deus. Então, por mais que a pessoa tenha muito, se ela não está com seu espírito conectado com Deus, praticamente ela não tem nada. Agostinho, um grande pensador, olha o que ele disse: o homem é irremediavelmente religioso. Por que Agostinho disse isso? Você já parou para pensar que em alguns lugares bem distantes, aonde o carro não chega, a moto não chega, onde estão aqueles indígenas isolados do mundo, e aqueles indígenas isolados do mundo, eles tiveram um jeito de entender que existe uma divindade. E entendendo que existe uma divindade, de alguma forma ele começa a buscar essa divindade. Eles pensam que a divindade é a água, a divindade é o sol, a divindade é o solo. Por quê? Eles não falam nem o português, não tiveram contato com a Bíblia, mas eles sabem que existe alguma divindade. Já para se perguntar por que isso acontece? É porque o ser humano, ele tem dentro de si a conexão de que existe um Deus. De forma equivocada, eles adoram a Deus, pensando que o Deus é água, o Deus é sol, o Deus é lua. Mas eles sentem dentro de si, no seu espírito, a necessidade de buscar um Deus. O que eles precisam, na verdade, é entender, por meio de alguém pregando o Evangelho, que o Deus verdadeiro de se adorar é o Deus que criou os céus e a terra. Outro pensador disse: o vazio do coração do homem tem um formato de Deus. Significa isso? Que o ser humano tem dentro de si, tem no seu espírito, no seu coração, um vazio que só Deus pode preencher. O diabo, sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele coloca as drogas nesse vazio de alguns, ele coloca o sexo ilícito no vazio de alguns, ele coloca o roubo no vazio de alguns, para enganar essa pessoa,
para que essa pessoa continuamente busque algo para se preencher, mas ela nunca será completa, ela nunca será plena, se ela não entender que o vazio que tem dentro dela, só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher o vazio do coração do ser humano. A fé natural é um atributo do espírito humano. Esta não é a fé bíblica, mas a fé comum. A fé bíblica temos por dom, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, mas existe a fé natural. Essa fé natural, todo ser humano nasceu com ela. Como é essa fé natural? Eu vou sair de casa, mas eu tenho fé que não vai chover. Eu vou lutar, vou trabalhar, e eu tenho fé que eu vou conquistar. Aí a pergunta que eu faço é: será que o ímpio e o ateu têm essa fé? Tem. Eles não precisam servir a Deus para ter essa fé, porque a fé natural é um atributo do espírito humano. Todos nós temos essa fé natural. Outro atributo do espírito humano, a consciência, é outro atributo do espírito humano. Temos uma lei moral e espiritual dentro de nós. O que significa a consciência como atributo dentro do meu espírito? É muito simples. Você pega uma pessoa que ela não acredita na Bíblia, você mostra a Bíblia para ela, ela não acredita. Você fala de Jesus para ela, ela não acredita. Às vezes é até ateu. Mas se você perguntar para essa pessoa: matar é errado? Ela vai dizer que sim. Roubar é errado? Ela vai dizer que sim. Prostituir é errado? Ela vai dizer que sim. Cobiçar aquilo que é do próximo é errado? Ela vai dizer que sim. Ela não acredita na Bíblia, mas a fé, mas a lei moral está dentro dela. Por quê? Porque é algo que Deus colocou dentro do nosso espírito. Aquilo que domina o espírito humano acaba se tornando parte do seu caráter. Exemplo: se a pessoa deixa o espírito altivo ou a altivez dominar o seu espírito, olha o que acontece com ela. Provérbios capítulo 16, versículo 18: o orgulho procede de destruição, e o espírito altivo procede a queda. Outro exemplo: se a pessoa deixa a rebeldia tomar conta do espírito dela, o que acontece? Salmo 106, verso 33: porque provocaram o seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com os seus lábios. Então entenda uma coisa: aquilo que te domina vai fazer parte do seu caráter. Se você se deixa dominar pela rebeldia, você vai ter um espírito rebelde. Se você deixa a impureza tomar conta do seu espírito, você vai ser uma pessoa impura. Se você mente, a mentira vai fazer parte do seu caráter. Então aquilo que te dominar é o que você vai se tornar. Mais para frente vou mostrar algo mais interessante sobre isso. Agora chegamos ao segundo ponto da nossa palestra. Vamos ver um pouco sobre vida espiritual. Assim como o corpo tem necessidades, o espírito tem necessidades espirituais. O corpo precisa se alimentar, sim ou não? Ele precisa de água, sim ou não? E se você ficar sem comer, o que acontece? Exatamente. Se você deixar de tomar água, o que acontece? Exatamente. Se você deixar de praticar exercícios físicos, o que acontece? Exatamente. Luiz, mas o que você está falando? Você está falando do corpo? Não, eu estou querendo dizer que assim como o corpo tem necessidades, o seu espírito tem necessidades. Se você não alimentar o seu espírito, você vai ver o que vai acontecer. A oração é a fonte de fortalecimento para o espírito. Lembra? Se você se alimentar, terá um corpo forte. Se você tomar água, vai matar sua sede. E se você orar, o seu espírito será fortalecido. Lucas capítulo 5, versículo 16 diz: ele, Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Queridos, o contexto diz
que grandes multidões procuravam a Jesus. Mas sabe o que ele fazia? Ele se retirava, procurava um lugar para orar e orava. O povo necessitando, Rodrigo, de uma palavra, Jesus se retirava e orava. Por que ele fazia isso? É porque ele não teve tempo para orar de dia. Ele não teve tempo para orar de tarde. Sabe o que ele fez? Ele criou tempo para orar de noite. Ele arrumou um tempo para alimentar o seu espírito, falando com Deus. Aí às vezes nós dizemos assim: estou tão fraco, quando eu chegar em casa eu oro. Aí chega em casa, estou fraco, quando eu for dormir eu oro. Aí nós dormir, dorme, depois acorda, quando for o meio-dia eu vou orar. E vai deixando, vai protelando. E sabe o que vai acontecendo? A gente vai criando desculpa dizendo: eu não tenho tempo para orar. E o pior de tudo, a gente não ora e culpa a Deus. Estou fraco porque Deus me abandonou. Estou fraco porque eu estou na prova. Não. Você está fraco porque você deixou de orar. Tempo para a oração não se tem. Aprenda com Jesus. Tempo para a oração se cria. Você precisa ter uma rotina de oração. Efésios capítulo 6, versículo 18, olha o que Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, orando em todo. Como é que faz isso aqui? O judeu ora 3 vezes no dia. O muçulmano ora 5. E o crente? Orando em todo. Como é que resolve isso aqui, irmãos? Como é que ora em todo tempo? É porque a gente entra na igreja e pensa que só na igreja a gente tem que orar. Mas na verdade, dirigindo o carro você pode falar com Deus. Lavando a louça você pode falar com Deus. Aonde você estiver andando na rua, você pode falar com Deus, porque a oração vai te fortalecer. Outra fonte de fortalecimento espiritual é o jejum. Mateus capítulo 6, versículo 18: para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Irmão, pelo amor de Deus, quando estiver jejuando, não precisa falar que você está jejuando. Tem gente que jejua 3 dias, aí pega o microfone: irmãos, hoje o culto vai ser forte. Pode vir aqui na frente que eu jejuei 3 dias, eu vou orar e o diabo vai sair. Não precisa fazer isso. Porque jejum ele é o quê? Ele é secreto. Quando você faz em secreto, publicamente Jesus te recompensa. O que é o jejum, Luiz? Jejum é a sua confissão de dependência de Deus. Jejum é você se alimentar de Deus. Quando você jejua, você está dizendo para Deus: Deus, se o Senhor não me prover o alimento físico e o alimento espiritual, eu não sobrevivo. Então você deve jejuar para que o seu espírito seja fortalecido. Amém, irmãos? Até aqui tudo certo? A leitura da Bíblia é outra fonte de fortalecimento espiritual. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, olha o que ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei no Troade, em casa de carne, e os livros, principalmente os pergaminhos. Que eram os pergaminhos? Eram os rolos dos profetas da época e o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Irmãos, isso aqui é muito forte. Paulo, ele sabe que ele vai morrer no dia seguinte. Olha o contexto. Paulo, ele sabe que a sua cabeça será decapitada, mas ele está falando assim: traz os pergaminhos. Eu quero morrer, mas eu quero morrer lendo a palavra de Deus. Eu quero morrer me alimentando da palavra de Deus. E tem gente que passa o ano todo sem se alimentar da palavra de Deus. Paulo está dizendo: na minha morte eu não quero saber, eu quero me alimentar da palavra de Deus. Aí tem gente que fala assim: eu leio muito a Bíblia. É verdade. Ela procura o óculos, não acha. Quando vai encontrar, da onde? Dentro da Bíblia. E a Bíblia toda empoeirada. A gente precisa entender que
que não podemos ler a Bíblia só quando nós vamos pregar, quando vamos dar palestra, quando vamos para o círculo de oração. Não, a leitura bíblica é diária, todos os dias. Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos usar Jesus como nosso maior exemplo. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então está mais do que comprovado que a Bíblia é o nosso maior alimento espiritual. Caminhando para a conclusão, o nosso último ponto que nós vamos tratar aqui nessa palestra é o Espírito Santo e sua atuação em nós. O Espírito com E maiúsculo. Deixa eu fazer uma pergunta: quem é o Espírito com E maiúsculo? Exatamente. Mas você já viu aquela pessoa que ela lê o Espírito com E minúsculo, ela fala que é o Espírito de Deus? Estamos numa palestra, vamos aprender. Quando nós encontramos o Espírito com E minúsculo, está falando de qual Espírito? O nosso Espírito. Mas quando encontramos o Espírito com A maiúsculo, o Espírito Santo, vamos ver o que ele faz e quem ele é? O Espírito Santo é uma pessoa, ele possui sensibilidade e sente ciúmes. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. É possível entristecer o Espírito Santo? É óbvio, porque ele é uma pessoa. Sabe como é que você entristece o Espírito Santo? Quando você deixa de dar ouvido para Deus e ouve a voz do seu inimigo. Quando você deixa de ter uma vida de oração para maratonar uma série na Netflix. Quando você recebe o perdão de alguém: ô meu irmão, me perdoa, e você fecha o seu coração e você não perdoa essa pessoa, você está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, Atos capítulo 13, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, falou o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo fala. Sabe o que isso significa? Isso aqui é simples, mas é verdade. Pode estar acontecendo com você. O Espírito Santo está falando com você com uma voz suave do seu coração, mas ao invés de ouvir o Espírito Santo, você está ouvindo pessoas te dando conselhos que não te edificam. Você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: faz o certo, mas você prefere escutar o pregador antibíblico na internet, só porque ele tem milhares de seguidores. Você ouve ele, mas não ouve o Espírito Santo. O Espírito Santo usa o seu marido, usa a sua esposa para falar com você, e você vira as costas, você não ouve para ouvir uma pessoa que tem inveja de você e quer o seu mal. É preciso ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado. João capítulo 16, verso 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso. O Espírito Santo, ele não oprime ninguém. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado. Existem pessoas que quando aceita Jesus, coitado, fica até com dó. A pessoa acabou de aceitar Jesus, aí um pregador, pastor, missionário chega nela e fala assim: ó, você aceitou Jesus? Estou aceitando Jesus. Então a partir de hoje vai parar de falar palavrão, vai mudar essa roupa, vai parar de morar naquele lugar. Não, pelo amor de Deus, o homem não pode convencer o homem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ah, mas se o Espírito Santo convence, o que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você prega, mas quem convence é o Espírito Santo. Você ensina, mas quem convence é o Espírito Santo. Você aconselha, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos selou, Efésios capítulo 1, versículo 13. E em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí tem gente que é assim, ó, a pessoa ela é crente, ela dorme, mas ela tem medo de Jesus voltar e não levar ela. Ela não tem onde se apegar, ela não sabe se ela vai para o arrebatamento ou se ela não vai. Deixa eu te ensinar uma coisa: o selo é uma marca de autentificação que mostra que algo pertence a alguém, e este algo ou pessoa é inviolável, ninguém pode tirar o selo. Quando o Paulo fala que o Espírito Santo nos selou, ele está dizendo que temos em nós o Espírito Santo como selo, e esse Espírito Santo selado em nós é a garantia de que quando Jesus vier, nós subiremos até as mais altas nuvens. Você quer ter certeza se você vai ser arrebatado? É só você entender que o Espírito Santo te selou para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. Mas aqui é importante: o fruto do Espírito em nós. Qual é o fruto do Espírito? Eu estou falando fruto, tá? Não estou falando frutos. Se a gente fala que é frutos, está errado. Por quê? Porque frutos é mais de um. Fruto é um no singular. É fruto do Espírito. Por quê? Porque é um fruto só que tem 9 gomos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Em outras traduções, temperança que é domínio próprio. É óbvio que eu não tenho tempo, irmãos, para tratar com profundidade sobre isso. Mas o que é o domínio próprio? Como um gomo do fruto do Espírito. É mais ou menos isso. Antes de aceitar Jesus, separava numa roda com seus amigos e falava até o que não te vinha. Antes de aceitar Jesus, você se assentava numa mesa, comia de tudo, comia até não aguentar mais, manifestando a glutonária. Mas quando você recebeu o Espírito Santo, você também recebeu isso aqui, ó, domínio próprio. O que é domínio próprio? É o domínio do controle do sim e do não. É o domínio e o controle da nossa própria língua. É o domínio e o controle da nossa própria ação. Então antigamente a gente rodava, pulava, batia a mão na cara dos outros, tirava a cadeira do lugar. Mas quando a gente recebeu o fruto, o domínio próprio, agora eu sei o que eu estou fazendo. Eu levanto a mão, mas sei que estou levantando a mão. Eu falo, mas eu sei porque eu estou falando. O Espírito Santo tem alguns símbolos, como por exemplo, o azeite sendo o símbolo do Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo 34, tinha um homem que foi espancado, foi roubado, passou o bom samaritano, viu que ele estava ferido. O que o bom samaritano fez? Colocou azeite e vinho nas suas feridas. Por quê? Porque o azeite era como se tivesse atributos curativos para a vida daquela pessoa. Então, assim como o azeite curava, o Espírito Santo em nós, ele cura as nossas feridas. Você está lembrado de um trauma aí? Você pode ter certeza que o Espírito Santo está curando esse trauma na sua palestra. Sabe aquela palavra que você ouviu quando você era criança? Nem o psicólogo curou. O Espírito Santo está curando a você. Sabe aquela palavra que veio no seu coração da pessoa que você mais ama e você pensou, meu Deus, eu não esperava isso dessa pessoa? O Espírito Santo está curando aqui nessa palestra. E por último, o fogo é outro símbolo do Espírito Santo. Como é que as pessoas mais antigas tinham acesso à luz, se não tinha luz elétrica naquela época? Quem já morou na roça de luz? Quem é mais antigo aqui? Ó? Bastante gente. Antigamente era assim, era ou não era? Não tinha luz elétrica. O que as pessoas faziam? Pegavam o lampião ou então a lamparina, colocavam o que? O combustível, era o querosene, não era? Dentro e acendia. Por quê? Porque através do fogo eles tinham acesso à luz. Aí as pessoas conseguiam acender aquele fogo e andar pela casa sem tropeçar, sem cair. Só que Mateus capítulo 25, do versículo 1 a seguir,
Diz que tinha 10 virgens, 5 loucas e 5. As loucas tinham pouco azeite. Com pouco azeite, o fogo estava se acabando. E se o fogo se extinguisse, o que aconteceria? Elas ficariam no escuro. Por quê? Onde não tem fogo, tem trevas. Mas onde tem fogo, tem luz. O Espírito Santo é fogo. Por que ele é fogo? Porque ele nos ilumina. Ele ilumina os nossos caminhos. Até porque eu tenho certeza que alguém viu você saindo de casa hoje, vindo com a Bíblia debaixo do braço, num sábado, de tarde, no calor, e alguém pensou: meu Deus do céu, essa pessoa passa luta, passa tribulações, a vida dela não é perfeita, mas se eu investigar, eu vejo que todo dia ela está na igreja dando glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? É a luz do Espírito Santo que ilumina o seu. Alguém lá no trabalho olha para você e fala: tem fofoca daqui, um puxa-tapete de lá. Essa pessoa está no meio, mas não se contamina. Ela não cai na escuridão que tem nesse lugar. O que ela tem? Ela tem a luz do Espírito Santo de Deus. Na faculdade, menino beijando menino, menina beijando menina. Na política, só corrupção. E o povo dizendo: os crentes vai desanimar, os crentes vai abater, os crentes vai tropeçar, não vai aguentar essa escuridão. Só que quanto mais vem a escuridão, mais a luz do Espírito Santo brilha sobre nós. Levante as suas mãos assim: enquanto você tiver essa luz, o diabo não vai te destruir. Enquanto você tiver essa luz, o diabo não vai arrebentar com a sua casa. Enquanto você tiver essa luz, ele não vai desligar os teus filhos. A luz do Espírito Santo está brilhando aqui nessa terra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. É palestra, mas o Espírito Santo ministra no teu espírito. O seu espírito precisa estar conectado com Deus. Jesus está dizendo: a sua vida espiritual não pode ser negligenciada. Você precisa orar, jejuar e ler a minha palavra para se fortalecer. Jesus está dizendo: enquanto você tiver o meu espírito habitando no teu espírito, eu vou te fortalecer e eu vou te santificar. Quem acredita nisso, diga glória a Jesus. Queridos, até aqui foi a matéria e o conteúdo que Deus preparou para que eu pudesse entregar para vocês. Eu quero, a partir desse momento, fazer um convite. Quero convidar o Dr. Rodrigo para fazer a segunda parte da palestra. Desde já também agradecendo o pastor Antônio, a Andréia, o Dr. Rodrigo, sua família, a todos que cooperaram para esta palestra. Amém? Tenha a bondade de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa bênção. Amém. Reverendo Luiz, nosso amigo e companheiro de trabalho, nós temos aprendido muitas coisas importantíssimas e que devem ser sempre guardadas onde? Tem um provérbio que se fala: sobre tudo que deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque dele procede as saídas da vida. E diante de tudo que a gente aprendeu sobre o Espírito, a gente vai tratar agora sobre a alma. Alguém sabe me dizer o que seria a alma? Alguém sabe, de forma rápida, assim, simples, o que é a alma? Para a gente poder adiantar, a alma, segundo as Escrituras, vamos tratar sobre dois assuntos: a alma segundo as Escrituras e a alma segundo a ciência. A gente vai tratar sobre esses dois assuntos. A alma, segundo as Escrituras, trata sobre a parte emocional do ser humano, que faz um elo entre o corpo e o espírito, e por sua vez se comunica com o Espírito de Deus. Olha só, o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito, lembra que o Paulo falou? O Espírito com ele.
maiúsculo, Espírito com E maiúsculo, que é quem? O Espírito de Deus. E o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, como nós falamos sobre a alma, é a parte emocional do ser humano, a personalidade do ser humano. Todo ser humano tem a sua personalidade. Já pensou se eu fosse igual ao irmão Joário? Já pensou se todo mundo fosse igual? Qual é a graça de ter disso? E temos a parte emocional. E como nós aprendemos a cuidar do nosso espírito, nós temos também cuidar das nossas emoções. E nós temos a distinção bíblica sobre o que seria a emoção. A distinção está em Mateus capítulo 10, verso 28. Jesus falando: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quem faz essa distinção? O próprio Jesus. O próprio Jesus faz essa distinção entre corpo e alma. Então nós temos a distinção. E essa distinção é datada pela própria Escritura. E quando fala sobre a distinção, Jesus fala sobre a questão da distinção sobre o corpo e a alma. Então nós temos a intenção e a concordância de fazer o quê? Cuidar daquilo que Deus deu. Se a alma é o nosso intelecto, a nossa personalidade, as nossas emoções, já pensou um espírito firme e uma alma desequilibrada? Já pensou um espírito fortificado e uma alma totalmente ao léu, sem cuidado, sem controle emocional, sem controle de pensamentos? Como ficaria? Tem uma escritora que eu gosto bastante que ela fala que a saúde emocional pode prejudicar tudo e tudo pode prejudicar a saúde emocional. Uma pessoa, vamos usar o exemplo agora que você falou, uma pessoa que não ora, ela não vai alimentar o espírito e a alma vai ser o quê? Automaticamente abalada. A alma vai ser abalada. Por quê? A pessoa não vai ter uma conexão, porque o espírito conecta com Deus, mas a nossa mente, que é a nossa personalidade, vai nos conectar com o nosso espírito com o Espírito de Deus, e teremos o quê? Uma conexão. E você pode observar que tudo isso, nada é separado. Todo o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo é uma conexão. E tem que estar sempre ligado um ao outro para que ambos possam viver com saúde. Não só a saúde espiritual, mas saúde emocional e saúde física. Nós temos também a alma como a alma e a salvação. Quando ele abriu o quinto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vim debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Ou seja, quem vai ser apta para poder ter o destino entre a salvação ou a não salvação, ou o céu, ou o inferno, ou a proximidade com Deus, ou a distância de Deus, é a nossa alma. A nossa alma que vai ser direcionada. Nós sabemos que o nosso espírito vai dar para Deus, que deu. A nossa alma é a nossa decisão que nós tomamos agora, do que nós fazemos ou não. Que a nossa personalidade. E a nossa alma vai ser o quê? Salva. Então a alma que vai ser salva. A alma que vai ter um encontro com o Mestre. A alma que vai ter essa conexão propriamente dita com Deus. E além dessa distinção entre a alma e a salvação, Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 9 fala: alcançando o fim da vossa fé, que é o quê? A salvação da vossa alma. Paulo fala algo tão interessante: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E Pedro fala: no fim da sua fé, vai fazer o quê? A sua alma será salva. Mas existe a questão das escolhas. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós decidimos. Toda escolha traz uma consequência, e toda consequência traz um peso ou um resultado. E esses resultados podem definir o nosso futuro como seres humanos aqui na Terra e a nossa salvação quando isso se encerrar. E nós temos que ter todo esse cuidado e essa cautela para não perdermos a nossa conexão, personalidade com o nosso espírito e com o Espírito de Deus.
porque é necessário que haja isso. E aqui a gente vai entrar em algo importante, que a gente vai se aprofundar depois na parte da ciência, que é a alma como emoção. Salmos 42 e 11, o salmista fala: por que estás tão triste, ó minha alma? E algumas versões vai falar: por que está abatida, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Aqui tem duas emoções, dois sentimentos. Primeiro, abatimento, que é uma tristeza profunda, e segundo, perturbação. Ou seja, o salmista está tratando a nossa alma também como um ser emocional. Emocional, o que seriam as emoções? Tristeza, raiva, ódio, rancor, angústia, sofrimento, pensamentos antecipados. Então isso tudo traz com que a nossa alma fique o quê? Doente, se a gente não cuidar disso, porque ela é também, precisa de cuidados e é emocional. E o salmista fala isso, ele orando a Deus: por que estás abatida, ó minha alma? Nós sabemos o que é o abatimento. Eu acabei de falar uma tristeza profunda, mas o abatimento, eu vou usar um exemplo bem claro aqui para os irmãos poderem entender, a igreja poder entender. Quando um soldado está numa guerra, e ele está trabalhando naquelas aeronaves de guerra, e ele derruba a outra aeronave, o que ele fala? Eu abati o inimigo. Ou seja, derrubei. Então o salmista, quando fala por que está abatido, ele fala: porque você está caída, ó minha alma, porque você está debruçada diante dessa situação. Espera em quem? Deus. Por que está abatida? Porque você está se perturbando. Espera em quem? Em Deus. A nossa alma conectada com Deus traz um fruto tão maravilhoso que a gente consegue, ao mesmo tempo, ter uma palavra ruim ao nosso encontro, a gente tratar aquela palavra como uma pessoa que precisa de ajuda. Tratar a palavra daquela pessoa que veio para a gente, uma palavra dura, uma palavra de xingamento, o que seja. A gente olha para ela e fala: essa pessoa precisa de ajuda. Eu vou fazer o quê? Eu vou conectar minha vida com Deus na oração pela vida daquela pessoa. Porque o espírito dela está afastado de Deus muitas das vezes. A alma dela não está conectada com o espírito. Porque a nossa alma, ela pode se inclinar tanto para as coisas da carne quanto para as coisas do espírito. A decisão da inclinação é de quem? É nossa. A decisão dessa inclinação é nossa. E o salmista fala: põe a sua esperança em Deus, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele está reconhecendo que além de toda aquela angústia que ele passa, Deus ainda seria louvado. Ele está entendendo que mesmo pelo todo o sofrimento que ele passava, ele reconheceu que Deus ainda era o Salvador dele, ainda era o Deus dele. As angústias não definem quem nós somos, mas o nosso Deus define quem nós somos. Quando conectamos a nossa alma a isso, e não só a questão dos nossos sentimentos, porque muitas das coisas são geradas pelos nossos pensamentos. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo, ensinando aos filipenses, ele fala: quanto aos irmãos, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum poder ou alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Muitas coisas passam desapercebidas quando lemos as Escrituras, porque há muitos anos a nossa geração de cristãos sempre se preocuparam com a vida espiritual. É errado isso? De forma nenhuma. Mas se nós somos compostos de espírito, alma e corpo, nós temos que cuidar dos três. E as pessoas cuidavam do espírito, oravam, jejuavam. É maravilhoso isso, é maravilhoso fazer isso. Oravam, jejuavam, mas esqueciam de cuidar das emoções. Porque, para você ter ideia, a pessoa jejua, ora, busca Deus, está aqui na igreja, prega, louva, o fogo desce, como o irmão Luiz falou aqui. O fogo desce, o Espírito se manifesta.
Mas quando chega em casa, as emoções são descontroladas. Está xingando o marido, está xingando o filho, está xingando o esposo, está xingando a esposa. As emoções são o quê? Desequilibradas. Porque precisa cuidar. Precisa cuidar do espírito, da alma também. Jamais negligencie o cuidado da sua alma. E quando fala sobre pensamentos, nós temos que entender que existem pensamentos que nós controlamos e pensamentos que nós não controlamos. E esses pensamentos têm que ser, muitas das vezes, impugnados por nós. Para quê? Para que não domine a nossa mente. Dominar a nossa mente é você deixar com que algo preencha o seu coração de uma forma que você não tenha mais controle. Nós aprendemos aqui que nós temos que ser o quê? Transformados de dentro para fora. Primeiro o nosso espírito, a nossa alma, para depois o nosso corpo. E quando fala sobre pensamentos, a palavra nos diz que Deus fala que bem eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, e são pensamentos de paz e não de mal. Se Deus tem pensamentos de mal, os seus pensamentos de bem, perdão, se Deus tem pensamentos bons para a gente, por que eu vou ficar pensando em coisas ruins? Porque eu vou deixar com que a minha mente me domine ao ponto de eu não conseguir controlá-la e esquecer que Deus é mais poderoso do que qualquer emoção, do que qualquer pensamento, do que qualquer sentimento. Se nós entregarmos literalmente a nossa emoção, a nossa alma, os nossos pensamentos na mão daquele que pode controlar, o resultado vai ser maravilhoso. O resultado vai ser esplêndido para nós. E nós precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, para que a nossa mente seja alimentada por coisas boas. Porque vai vir pensamentos ruins na nossa mente. Vai vir quem é que nunca aconteceu, está sentado lá e de repente pensa em algo tão absurdo e fala, nossa, isso é um conflito com o meu caráter, eu não sou assim. Vamos usar um exemplo aqui, de repente aquele colega de escola, aquele colega do trabalho, você imagina o pensamento, você correndo atrás dele com a madeira para dar umas pauladas nele. Olha só, um pensamento que você não quis pensar, mas isso gera na sua mente. E se a gente controla isso? Muitas das vezes não, vem na nossa mente. Mas o que cabe a gente é o quê? Saber o que nós fazemos com nossos pensamentos. Eles vão dominar a gente? Não, os nossos pensamentos não dominam a gente. Mas os pensamentos de Deus, esses sim tem que dominar a nossa vida. Para quê? Para que a gente possa continuar firme, agradecendo, louvando e bendizendo o nome do Senhor todos os dias. Passa para mim. Passou? A alma. Como nós sabemos da alma, segundo as Escrituras, nós entendemos que é uma distinção entre corpo e alma. Foi bem claro. Jesus falou que a alma, teremos que tomar cuidado para que, além da, não ter medo daquele que pode, só daquele que pode matar o corpo, mas temer aquele que pode, além de matar o corpo, lançar a alma e o corpo no inferno. Então, além disso, nós temos que entender que a nossa alma também tem que ser cuidada. Depois de todo o cuidado que nós temos diante das Escrituras, temos que ser cuidado pela ciência. Nós temos que aprender pela ciência como cuidar da nossa alma. Porque a Escritura traz para a gente conhecimentos fundamentais. A ciência, ao longo do tempo, vai estudando a mente do ser humano. E a mente do ser humano, ao ser estudada, nós sabemos que é tão complexa que uma simples dor de cabeça pode fazer com que você não pense mais aquilo que você ia pensar. Uma simples preocupação faz você desistir de tudo e até mesmo de lutar pela sua vida no amanhã. Sofre por um trabalho que vai fazer amanhã, sofre por um projeto que tem que entregar amanhã, sofre por uma palestra que tem que dar amanhã. Pode ter acontecido. Eu fiquei pensando nessa palestra, preocupado com essa palestra, até o momento que eu falei, deixa eu descansar minha mente. Por quê? Quem controla tudo o nosso futuro aqui é Deus. Eu tenho controle, nem do hoje eu tenho controle. Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós temos que fazer o quê? Confiar
nele. Porque muitas vezes nós estamos comprometidos hoje. Quem garantia que essa palestra ia acontecer? Se Deus não quisesse, não ia acontecer. Se de repente esse vendaval que veio lá do litoral chegasse aqui e derrubasse tudo, quem garantia que ia ter essa palestra hoje? Mas Deus garantiu que teria ela hoje. E nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, a cuidar das nossas emoções e tratar a nossa vida com todo zelo e cuidado. A alma segundo a ciência. Tem um escritor que eu gosto bastante, que é Augusto Cury. Eu não trouxe o livro dele hoje, né? Porque não dá tempo para ler também. Eu trazer aqui para mostrar para os irmãos. Inclusive o livro que eu tenho sobre ele fala sobre a análise da inteligência de Cristo. Olha só para você ter ideia. Ele fez uma análise da inteligência de Cristo como ser humano. Ele falou que não tem como não se curvar diante da inteligência desse homem. E que esse homem? Jesus. Ele falou que não tem como a pessoa não se curvar diante da inteligência. E é um dos homens que tem livros, milhares de livros vendidos. Ele falou isso quando eu fui estudar a mente desse homem. Eu percebi que a minha vida, tudo que eu aprendi, eu me curvo, toda a minha inteligência, todo o meu conhecimento, eu me curvo diante desse homem. E a ciência fala, Augusto Cury, um cientista fala, a alma está intrinsecamente ligada à mente e às emoções, sendo o espaço onde a liberdade é conquistada através de gestão das emoções, da capacidade de ser do autor da própria história e de depender e não depender e de se desprender de fantasmas como a culpa e a angústia. A nossa mente às vezes está muito presa a grandes coisas, ao passado que foi sombrio, dolorido, e como nós aprendemos, o nosso espírito conectado com Deus, Deus pode fazer com que a nossa alma seja curada. O nosso espírito conectado com Deus, a nossa alma vai ser renovada. O nosso espírito conectado com Deus, a nossa alma vai entrar o que? No eixo. Para quê? Para conectarmos tudo com equilíbrio, encontrarmos com o nosso Deus quando o momento certo chegar. E quando o autor Augusto Cury, cientista, fala sobre isso, porque nós precisamos ter o que? Gerenciamento emocional. Muitas vezes a nossa mente nos aprisiona. Quem é que nunca se sentiu preso pela sua própria mente? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que isso vai dar certo? E vem sempre aquele será na mente. Será que vai dar certo amanhã? Será que esse emprego vai dar certo? Será que a gasolina do carro vai dar para chegar lá? A gente vive com esses pensamentos. Nós temos que ter o quê? Gerenciamento emocional, para a gente ver que a nossa mente é livre, não presa aos nossos pensamentos. A nossa mente é livre para pensar, para raciocinar, para termos a nossa personalidade, mas existe um detalhe: não fugir dos nossos princípios. A nossa mente tem que estar conectada com nossos princípios. Quais são os nossos princípios? As Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. A nossa mente jamais pode fugir disso. Então, o Augusto Cury fala sobre a questão de gestão emocional. Muitas pessoas são impulsivas, reativas. O que elas fazem? Alguém bateu, levou. Eu vou dar uma resposta rápida. Alguém me xingou, eu vou xingar de novo. Mas naquela questão, Jesus fala, se alguém bater na sua face, você faz o quê? Dá na outra dele? Não. Oferece a outra. É fácil eu falar, não é? O difícil é fazer. Mas nós aprendemos a gerenciar a nossa emoção para não sermos reativos, para não sermos o quê? Impulsivos. Se a pessoa vir dar uma palavra ruim para a gente, ou tentar nos agredir, a gente, como alguns irmãos comentam, tomar o centro das nossas vidas assim, centralizarmos e não retribuirmos na mesma moeda, a não darmos o mesmo troco para a pessoa, mas sim controlar as nossas emoções. E não é o bateu, levou, não é o eu não vou levar desaforo para casa. Tem muita gente que faz isso, eu não vou levar desaforo para casa. E sabe uma coisa que eu aprendi com a grande filósofa, Andréa? Ela falou assim, ó, quando vier a vontade de falar uma coisa, o que você faz? Língua no céu da boca. A língua no céu da boca. Por quê? Você vai evitar de falar aquilo que a sua mente quer que você fale. Olha só para você ter ideia como é tão arriscado. A gente pode
construir uma cidade com a nossa palavra e também destruir uma cidade com as nossas palavras. Nós observamos isso com lideranças. Há líderes que, por meio de uma palavra, falam: ó, isso vai ser feito assim, assim, assim. Ele pode construir uma fortaleza. Mas o mesmo líder, com a palavra, se você fizer desse jeito, vai dar raça, então faz desse, ele pode destruir uma cidade. Uma certa feita, Eclesiastes narra pra gente, se não me engano, no capítulo 9, existia um homem rico muito poderoso. Esse homem, com todo o seu poder, foi para invadir uma cidade, as suas muralhas, e tentar derrubá-la. Quando chegou naquela cidade, lá naquela cidade havia um homem sábio e pobre. Era tão interessante, isso é tão profundo. Um homem rico, poderoso, e na cidade tinha um homem sábio e pobre. Ele veio para destruir a cidade, aquele homem rico, mas o homem pobre e sábio salvou aquela cidade com a sua sabedoria. Isso é gerenciamento emocional. É sabermos lidar na nossa vida com sabedoria. E jamais deixar com que as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas reativações, reatividades dominem a nossa mente ao ponto de a gente querer o quê? Destruir a vida de alguém com a palavra. Porque com a mesma palavra com que nós levantamos alguém, nós podemos o quê? Destruir. Nós estamos aqui aprendendo. Nós podemos levantar a nossa vida, levantar as nossas emoções, conectar o nosso espírito. Mas também podemos ouvir uma palavra que pode abater a nossa alma, que pode abater o nosso espírito. Mas quando conectamos as nossas emoções no lugar certo, na hora certa, com o gerenciamento correto, nós deixamos de lado todo o nosso descontrole emocional e conectamos com a nossa sinceridade em nós mesmos. Muitas pessoas dizem: eu sou sincero, por isso que eu falo a verdade. Olha só o risco. O que é a sinceridade? É a pessoa ser fiel àquilo que ela acredita ou àquilo que ela vive. Nós temos a palavra, nós somos sinceros e fiéis pela palavra. Isso aqui é um controle, tá, né, palavra? Nós somos fiéis pela palavra. E muitas pessoas confundem sinceridade com arrogância. Eu posso corrigir uma pessoa sem ofendê-la. Eu posso falar: irmão, o jeito que você está indo, você pode destruir a sua vida. O que você está fazendo, você pode acabar com a sua saúde. Mas não, irmão, se você fizer isso, você vai para o inferno. Olha só a diferença entre corrigir alguém. A arrogância é você tomar como se você fosse mais importante do que aquela pessoa, como se o seu valor fosse maior do que aquela pessoa. Alguém tem maior valor do que alguém aqui? Não? A gente, ninguém tem maior valor do que ninguém. O mesmo preço que foi pago pela minha alma foi pago pela alma do Luiz, foi pago pela alma do Joab e foi o preço de sangue. É o mesmo amor, é o mesmo preço. Então muitas pessoas confundem o controle, a sinceridade com a arrogância e acabam sendo descontrolados emocionalmente. E aqui a gente vai falar sobre receber críticas. Muitas pessoas gostam de receber crítica. Quem gosta de receber crítica, levanta a mão. Ninguém gosta de receber crítica. O quê? Construtiva. Mas existe um detalhe muito importante quando fala crítica construtiva. Se uma pessoa vai te dar uma crítica construtiva, mas ela não construiu nada, qual é o exemplo que você vai ter dela? Nenhum. Para ter uma crítica construtiva, a pessoa tem que ter construído algo. Ou é um conhecimento, ou é uma estrutura boa para poder aconselhar a pessoa, um exemplo de vida. E isso é importante. E nós não estamos acostumados a receber críticas. Muitas das vezes nós recebemos críticas e não recebemos ela de forma boa, de forma agradável. Nós recebemos a crítica, que acontece? Enche o nosso coração de uma raiva tão grande, de falar: eu vou retrucar aquele irmão. Enche o nosso coração, eu vou retrucar aquela pessoa. Mas se a gente pensar bem, a gente acaba deixando a crítica de lado. O que mais importa para nós? É termos a nossa alma conectada com Deus. Isso é mais importante para nós.
Não são as críticas que vão construir a gente, mas é o que nós iremos fazer com aquelas críticas. Isso vai construir. Porque se a crítica for algo bom para construir, como o irmão falou, nós iremos recebê-la de bom grado e iremos fazer o quê? Abraçá-la, pensar nela e tentar melhorar. Mas até para criticar alguém, nós temos que ter o quê? Cuidado e sabedoria também. Porque você não pode criticar alguém de forma dura, áspera, ao ponto daquela pessoa desanimar na fé. Porque você pode observar, a psicologia é algo tão interessante. Quando você elogia uma pessoa e depois corrige ela aceita a correção. Mas quando você corrige a pessoa e depois elogia, você bloqueia a mente dela para receber o elogio. Porque a primeira coisa que você faz é o quê? Criticar. É automático, o seu cérebro é como se fosse uma proteção da sua mente. Ele tenta se proteger. Vem uma crítica, algo duro, ele protege. O seu elogio depois vai ver, não vai valer de nada. O seu elogio não vai valer de nada. Então, até para saber corrigir alguém, a primeira coisa que a gente faz: nossa, irmão, como você está elegante hoje. Deus continue te abençoe na sua vida. Eu percebi que você sempre está aqui na igreja. Olha que bênção, maravilha de vir aqui. Irmão, eu vi que acontecia algo. Você abriu o caminho para depois o quê? Introduzir uma palavra de ensinamento, uma correção. Você abre o caminho. E nós temos que saber abrir caminhos e não colocar muros e não derrubar pontes. Nós temos que saber fazer pontes e não derrubar as pontes. Então, além das críticas, nós temos as nossas frustrações e as marcas, que são as marcas, frustrações do passado, que sempre dominam a nossa mente. Muitas pessoas vão dizer que depois que registrado na nossa mente, é impossível apagá-lo. Mas você pode reeditar a sua mente. O mesmo poder que ela tem para registrar, ela tem para reeditar. Eu tive uma experiência comigo muito interessante, quando falo sobre a questão dos pensamentos. Eu tive um sonho perturbador. Aquele sonho me agoniou. Quando aquele sonho veio, o que eu fiz? Assim que eu despertei, eu percebi que aquilo estava perturbando a minha mente. Eu inverti aquele sonho de forma rápida. Eu inverti aquele sonho e comecei a pensar em algo bom. Agora me pergunta se eu lembro daquele sonho. Eu não lembro daquele sonho. Porque a ciência fala, inclusive eu costumo falar que nós temos 5 segundos para eliminar o pensamento perturbador. Até 5 segundos nós temos. A ciência fala sobre isso. Então aquele pensamento veio na minha mente, quando eu tive aquele sonho, automaticamente eu eliminei ele. Eu não lembro mais do sonho. Eu esqueci do sonho, eu não lembro. E se eu tentar forçar aqui, eu vou estar criando coisas na minha mente. Eu não lembro. Porque as nossas frustrações, ainda que registradas e as marcas registradas, nós podemos reeditá-las. Augusto Cury fala também sobre isso, sobre reeditar as marcas, reeditar as nossas memórias. Nós podemos colocar coisas boas na nossa vida. Nós podemos alimentar a nossa vida de coisas boas. E jamais deixar que coisas ruins dominem o nosso coração. Porque as frustrações da nossa vida deixam marcas. Deixam cicatrizes. Quem é que nunca teve uma cicatriz no passado? Elas deixam cicatrizes. Mas você já viu alguma cicatriz durar eternamente? Nenhuma cicatriz dura eternamente. Se você não ficar cutucando. Agora, se cutucar a ferida, vai abrir mais. Eu vou dar risada aqui, ó. Se você cutuca a ferida, atrapalha a cicatrização, vai encher de bactéria, você atrapalha toda a sua cicatrização. Mas uma hora ou outra ela vai desaparecer. Os irmãos conseguem ver aqui? Eu tenho uma cicatriz na testa bem pequenininha, dá pra ver? Sumiu. Eu, quando pequena, fui brincar com os meus primos. E outra lição pra gente aqui. Quando você não olha por onde você anda, você bate o quê? A testa. Eu brincando com os meus primos, eu falei, vem me pegar. Na hora que eu virei, tinha um poste. Só que eu não consegui escapar do poste. Bati a testa e fiz um corte aqui, eu também 3 pontos. Hoje essa cicatriz não é mais visível. As marcas do passado, vai chegar um tempo que, se você souber cuidar, tratar, elas não vão mais te dominar. Elas não vão mais preencher o seu coração e te desestabilizar ao ponto de você querer desistir de tudo. Elas não vão dominar a sua vida. Essas marcas vão ser apagadas.
com a nossa conexão da nossa alma com o Espírito com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus conectando com Deus, as nossas feridas, as nossas marcas serão curadas para a glória do nome de Jesus. Nenhuma marca vai durar eternamente nas nossas vidas, vai ser curada em nome de Jesus. E aqui falamos sobre, eu não quis aprofundar muito na parte, porque tratando sobre a questão bíblica, né, sobre controle de pensamentos. Quando fala sobre controlar pensamentos, eu vou falar uma frase que vai chocar muita gente. Você sabia que os seus pensamentos não são reais? Você sabia que o que você pensa não é a realidade? Eu vou te distinguir aqui alguma coisa. Você pensa que você é rico? Você é rico? Você pensa que está andando numa limusine? Você tem uma limusine? Não. Você pensa que você está na praia agora? Você está na praia? Não. Os seus pensamentos não são reais. Real é aquilo que nós vivemos. Os seus pensamentos, eles podem se tornar realidade ou não, depende da sua atuação. Se é um pensamento ruim, o que eu vou fazer? Coloco no saco e jogo fora. Se é um pensamento bom, eu guardo aonde? No meu coração. E nós precisamos saber sobre a nossa alimentação. Assim como o nosso corpo é nutrido, o nosso espírito é nutrido, nós aprendemos aqui com jejum, oração, leitura da palavra. A nossa alma também ela é alimentada pelo aquilo que nós ouvimos, pelo aquilo que nós vemos e pelo aquilo que nós sentimos. Está a olhar aqui, mas aí na hora de escrever aqui. Vimos, ouvimos, vemos e sentimos. Isso é o que faz com que a nossa alma seja alimentada. O salmista fala: eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E Jesus fala que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Olha só a alimentação da sua alma. Porque eu sempre aconselho pessoas o seguinte: se você vai assistir o noticiário, fuja dele, porque só tem desgraça, só coisa ruim. Se quer alimentar a sua alma, alimenta-se da palavra. O salmista fala em noite: escondi a tua palavra no meu coração. O que é o coração? A Bíblia trata o coração como a alma, a sede das emoções. Por quê? Para não pecar contra ti. Se é para guardar coisas boas, guarde a meditação na palavra. Coloque coisas boas diante dos seus olhos. Não coloque coisas ruins. Muita gente, eu inclusive, eu amava assistir noticiário. Eu amava assistir Atena. Eu amava assistir Luiz Bate. Eu amava isso. E muitas pessoas falavam: nossa, você assiste tanto jornal? É porque eu estou vendo a realidade. Na verdade, eu vou explicar uma coisa para vocês. Nem tudo que aparece no jornal se trata especificamente 100% da realidade. Por quê? Pedro Bial, uma certa feita, em uma entrevista, ele falou: notícia ruim vende fácil. Porque enquanto você coloca notícia ruim no jornal, vai ter um intervalo para propaganda. É onde eles ganham dinheiro em propaganda, publicidade. É onde eles ganham dinheiro. Porque existem tantas coisas boas e tantas boas ações acontecendo no mundo e não é noticiado. E a gente se prende, a nossa mente é tão interessante a nossa mente, porque se a gente assiste noticiário, a gente vai tomar aquele noticiário como um todo de informação. Então tudo que vier dele vai ser como se viesse 100%. O nosso cérebro vai entender que só existe coisas ruins no mundo. Só existe assalto, só existe criminalidade, só existe roubo, furto, só existe coisas ruins que não é isso, não vou nem comentar sobre isso, coisas horríveis que acontecem, e a nossa mente vai entender que só acontece isso. Mas quando colocamos coisas boas diante dos nossos olhos, automaticamente a nossa alma é nutrida. E não é só o olhar, mas é o ouvir. Salmos primeiro fala: bem-aventurado é o homem ou a mulher. Eu vou acrescentar aqui. Não é eu tinha que acrescentar isso. Quando fala homem na Bíblia, fala dois gêneros.
Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Paulo fala em Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Além dos nossos olhares estar conectados com coisas boas, nosso ouvido tem que ouvir coisas agradáveis. Não colocar nossa vida para ouvir qualquer coisa. Não colocar, ir para qualquer lugar. Uma certa feita, uma irmã comentou comigo algo tão interessante, que ela falou que sentou para ouvir o Espírito falar com ela. E ela ficou em dúvida sobre a Bíblia quando o Espírito falou com ela. Eu falei, irmã, você está fazendo totalmente o contrário do que a própria Escritura te ensina. Se você está sentando para ouvir conselho de ímpio, você está destruindo a sua vida. Nós temos que ouvir conselho. Se há uma fonte de vida para nós, é o quê? A palavra. Essa é a fonte de vida. O que vier daqui não vai destruir, mas vai dar o quê? Vida, paz, prosperidade e alegria. Aqui nós aprendemos tudo. Para você entender, eu estou falando sobre a ciência e estou usando textos bíblicos, porque a Bíblia é tão fundamental para as nossas vidas. A palavra de Deus é tão fundamental que ela nos conduz e mostra o que já... Algo interessante que alguns estudos falam, que o que a psicologia começou a estudar lá para 1900, 1800, já estava escrito onde? Na Bíblia. O estudo recente que a psicologia começou a ensinar, já estava escrito na Bíblia. Fala sobre a ansiedade, já está escrito na Bíblia. Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. E Jesus fala, vocês olham para o lírio do campo, eles não plantam, não fiam, e eles se vestem melhor do que Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O estudo atual da ciência já estava na Escritura. O estudo atual que nós temos sobre a ciência já estava onde? Nos escritos bíblicos, o que a ciência há muito tempo deixou de lado. Agora fala para mim, qual é o cientista que estuda a Bíblia? É raro você encontrar um cientista e filósofo que estuda a Bíblia. Ele pode estudar, mas com senso crítico para poder achar problemas. Mas a Bíblia, ela tem solução para tudo. Ela tem solução para tudo. Ela não traz problemas, ela traz solução. E as pessoas que vêem problema nas Escrituras, tá lendo de forma errada, porque falta o quê? A iluminação do Espírito. Só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Aqui volta de São Cristo falou. Se o nosso espírito não estiver conectado com o Espírito de Deus, podemos ver isso aqui, 10, 20, 30 vezes e não entenderemos nada. Mas quando temos a nossa conexão, algo diferente acontece. Além da nossa alimentação da nossa alma, quando pensamos demais, criamos a nossa vida muito ansiosa. A ansiedade destrói a nossa vida. Não a ansiedade comum, porque nós observamos que nós temos uma ansiedade comum. Quem já observou isso? Tem gente que vê a ansiedade como uma coisa ruim. Nós temos uma ansiedade comum. O que é a ansiedade comum? Há uma semana atrás, nós pensamos sobre esse projeto. Nós estávamos sendo o quê? Ansiosos, pensando no futuro. Mas não era para a destruição, era para um projeto bom. Mas muitas pessoas criam ansiedade na mente para algo ruim. Vê um noticiário, aí a pessoa começa a trancar todas as portas da casa quando está de dia. A pessoa ouve um barulho, fala, eita, está entrando uma gangue de ladrão aqui em casa. Porque assiste tanto noticiário, alimentou tanto a sua mente, que toda e qualquer coisa ruim que aparece, a mente já torna como um turbilhão de coisas. E nós sabemos que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas as nossas petições em tudo têm que ser conhecidas diante de Deus. A ansiedade não domina a nossa vida, porque nós podemos controlar os nossos pensamentos ao ponto de não gerar ansiedade em nós, uma ansiedade ruim. Porque quem é que nunca pensou que eu tenho trabalho na segunda-feira, uma audiência para fazer? Eu tento não me preocupar e não focar nela. Por quê? Porque se eu focar, vai mudar alguma coisa? Vai alterar o resultado dela? Eu vou ter algum benefício? Não. Jesus fala, deixe cada dia
seu mal. O dia de amanhã não nos pertence, mas o de hoje e o de agora, sim. Então, o que nós fazemos com a nossa vida hoje, que nem vocês vieram aqui, nós estamos aqui, isso é uma bênção de Deus para nós. Muitas pessoas queriam ter essa oportunidade e não têm. E nós tivemos essa oportunidade e aproveitamos ela. E o nome de Jesus está sendo glorificado nessa tarde. Além da ansiedade, essa é a questão da depressão, do burnout. Quem eu falar em depressão e burnout? E a ansiedade, depressão e burnout não é só no trabalho. Pode ser na sua família, no trabalho, na igreja. Olha só para você ter ideia. O cuidado que nós temos que ter. Quando fala sobre ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. O burnout é o excesso de presente. É você não entender os seus limites e colocar carga nas suas costas até querer carregar o mundo todo. Nós não somos seres humanos superdotados. Nós não somos aqueles personagens do super-homem que carregam um planeta no braço, não. Nós somos seres humanos. E pela nossa humanidade, nós precisamos o quê? Entender os nossos limites. Não ultrapassar os nossos limites. Cuidar do dia a dia. Hoje. Cuidar da nossa saúde hoje. Cuidar da nossa vida espiritual hoje. Não deixar para amanhã a nossa oração. Não deixar para amanhã o nosso cuidado com a nossa alma, com os nossos pensamentos. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Esse é o momento. Nós vemos aqui, oramos, louvamos a Deus. Olha só para você entender, esse é o privilégio. E nós temos que saber os limites e respeitá-los, para não jamais colocar uma carga em que nós mesmos não podemos carregar e nem os outros. Augusto Cury tem uma síndrome que ele fala que é bem interessante. Eu fui ler sobre isso. Ele chama síndrome do pensamento acelerado. O que é o pensamento acelerado? É quando você joga tanta informação na sua mente e não consegue organizá-las, ela vai ficar o quê? Acelerada. Vai pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo e você não vai resolver nada. Vai pensar em 20 mil coisas ao mesmo tempo e você não vai resolver nada. E ele, inclusive, eu gosto de citar aqui, Augusto Cury fala que muitas crianças e adultos estão sendo diagnosticados de forma errada. E você chega lá no médico e fala: nossa, meu filho é muito bagunceiro. Ele vai falar: está com TDAH. Na verdade, sabe o que acontece? Você dá tanta informação para as crianças, tanta informação para o seu filho. Aí alguém pergunta para mim: como eu estou dando tanta informação? O celular. Ele vê tantas coisas nesse celular que você não faz a mínima ideia. Ele vê tanta informação aqui que você não faz a mínima ideia. E Augusto Cury fala: você teria coragem de deixar o seu filho abandonado numa praça sozinho? Não, ninguém tem coragem. Mas você dá o celular para ele. É como se você abandonar ele numa praça. A internet tem mil e uma coisas, inclusive pessoas ruins de má índole, que podem tentar destruir a sua vida. E não serve só para as crianças, mas para os adultos também. Eu falo por experiência própria. Uma certa feita na minha vida, eu falei comigo mesmo: tudo que eu preciso é passar nessa prova, minha vida depende disso. Eu falei isso. Quando eu falei que a minha vida dependia daquela prova, Deus mostrou que a minha vida não dependia daquilo, mas dele. E eu comecei a estudar tanto. Eu cuidava das meninas. Eu comecei a estudar tanto. Eu colocava minha mente ali para trabalhar. E outro erro que a gente comete é acelerar vídeo. A sua mente tem uma rotina, uma velocidade. Se você acelera ela demais, sabe o que vai acontecer com ela? É como se você colocar um caminhão na ladeira. Eu quero ver você conseguir parar depois. Você não consegue parar a sua mente. E eu estudei tanto, coloquei tanta informação. Chegou uma hora que o cérebro entrou em colapso. A mente entrou em colapso. Em um determinado momento dessa situação que eu enfrentei, eu cheguei para minha esposa. E é essa a importância também da comunicação, tá? Da conversa, do diálogo. A psicologia também fala que a cura vem pela fala. Você conversar.
E para você ter ideia como é tão importante que além da cura viva, ela fala que se você ora, você cura o seu espírito e sua alma. Se você conversa, você cura a sua alma. Eu cheguei para minha esposa e falei: filha, a minha vontade de desistir de tudo e sumir. Eu falei para ela, porque eu estava sofrendo por dentro, eu não sabia como resolver aquilo. Porque eu tinha acelerado a minha mente, não sabia como parar, até o momento que eu tive que fazer o quê? Começar a cuidar da minha saúde, coisa que eu havia deixado de lado. Eu deixei de lado a minha saúde para poder estudar, parei a academia, parei o meu treino, parei de me alimentar corretamente. Eu comecei a destruir o meu corpo e a minha mente começou a sentir os efeitos da ausência de cuidado. E aqui nós vamos falar sobre os destruidores de identidade. Nós temos aqui cinco destruidores de identidade. A primeira delas é a comparação. Nunca se compare com ninguém. Cada um tem a sua essência. Interessante que eu chamei o irmão Luiz para vir junto comigo hoje, justamente para falar sobre isso. Cada um tem a sua essência. O irmão Luiz trouxe um ótimo estudo aqui sobre o espírito. Nós estamos falando sobre a alma e vamos falar sobre o corpo. Mas cada um tem a sua essência. Não se compare com ninguém. Eu não posso me comparar com o irmão Luiz. Deus usa ele de uma forma. Eu não posso me comparar com o irmão jovem que canta tão bem, porque Deus usa ele de uma forma. Eu não posso me comparar e falar: eu quero que a minha esposa cante igual a Manira. Não, porque cada um tem a sua essência. A comparação é um destruidor de identidade. O que é a nossa identidade? Aquilo que nós temos como pessoa. Nós somos conhecidos pelo aquilo que nós somos. E se queremos se comparar, nós destruímos a nossa identidade e queremos se parecer com alguém. Então esse é um dos destruidores. A ausência de autenticidade. O que é autenticidade? Aquilo que é verdadeiro. Porque muitas das vezes, em diversas ocasiões, eu sou uma pessoa com Joab e sou outra pessoa com a Manira. Isso é ausência de autenticidade, de verdade. Porque de repente eu falo uma coisa para ele, daqui a pouco eu vou falando para ela. É o mesmo assunto, mas eu distorço tudo. E a ausência de autenticidade, o que faz? Destrói a nossa identidade. Porque quando os dois forem conversar entre si, pronto, minha identidade foi pro lixo. E nós sabemos em Provérbios que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. O seu nome é importante, zele pela sua identidade. Cuide dela. A ausência de amor próprio. Aqui é algo muito interessante. E quando eu falo sobre amor próprio, as pessoas já se incomodam, inclusive no meio cristão. Mas eu não posso me amar, eu tenho que amar. Para você ter ideia. Amar primeiramente a Deus. E depois você. E depois o seu próximo. É uma sequência. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando você tem ausência de amor próprio, de cuidado com você mesmo, você algo se destrói. E Deus nunca quis isso. Ele quer que você ame primeiramente a Ele. Ele nunca quis que você abandonasse o seu amor por você mesmo. Ele quer que você ame a Ele acima de todas as coisas. Ele não quer que você abandone a sua vida. Ele não quer que você abandone Ele primeiramente. Nós temos que reconhecer primeiramente Deus, depois nós amar e cuidar de nós mesmos e amar o nosso próximo. Eu sempre costumo dizer, já foi no hospital e viu um doente cuidando de algum doente, médico doente? Médico doente não vai cuidar, ele vai estar também sendo cuidado por outro médico. E nós precisamos estar o quê? Sãos, para poder cuidar de outras pessoas. E estar sãos é o quê? Amar a nós mesmos, cuidar de nós mesmos. Isso não é orgulho, não é egoísmo, é amor, é cuidado próprio. Porque nós precisamos disso. A outra coisa que rouba a nossa identidade, a ausência de cuidado pessoal. A gente vai falar isso no próximo vídeo, para a gente aprofundar mais. E outra coisa é dizer sim para tudo. Quem é que está afim de fazer tudo toda hora? Ninguém está afim de fazer tudo toda hora. Uma hora ou outra você vai ter que falar não. Uma hora ou outra você vai precisar dizer não. E esse não pode gerar até algo interessante. Se você for pesquisar, você vai ver que os alemães, eles têm uma cultura assim.
Se você pede uma coisa para ele não quer fazer, ele não vai justificar. Ele vai falar não e te dar as costas. Ele vai fazer isso. Pra gente que é brasileiro, né? Que o brasileiro é bem solidário. Você tem que falar não e ainda justificar o seu não, para não ser descordial com a pessoa. Tem que ser cordial com ela. O alemão não vai se preocupar com isso. Por quê? Se você diz sim para tudo, irmão, você pode me ajudar nisso? Sim. Você pode comprar isso para mim? Sim. Eu estou passando necessidade, preciso ajudar uma família ali. Pode ajudar nisso? Sim. Daqui a pouco vai chegar o quê? Que as pessoas dizem a fatura do cartão. Quando chega a fatura do cartão, aí você vai lembrar, meu Deus, a minha fatura está aqui, ó. Jesus, paga a minha fatura. Porque tudo que nós precisamos entender, que desde o começo que foi falado, é tudo administração nossa. Nós precisamos administrar a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, e nós iremos falar agora sobre o nosso corpo. Nós precisamos administrá-lo, por quê? É a nossa composição. O que é o corpo, segundo as Escrituras? A criação divina. Moses até comentou sobre isso, né? A criação divina. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Nós vamos entender que nós somos criados e não evoluídos. Foi o que o Luiz comentou aqui. Muitas pessoas são adeptos à teoria da evolução. Uma certa feita, uma escola bíblica dominical, o irmão falou para mim: mas nós vemos no macaco. Falei: eu não. Você veio, eu não. Se você está falando, você está falando. Eu não. Eu fui criado por Deus. E essa criação é um privilégio. Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Essa criação é uma criação maravilhosa, abençoada por Deus. Então o nosso corpo não é uma matéria qualquer que nós temos que cuidar só da nossa alma, do espírito da nossa alma, e abandonar o nosso corpo, porque nós temos que cuidar dele também. Porque além disso, o nosso corpo é o que? O templo do Espírito Santo. Paulo fala, 1 Coríntios 16, 17: não sabeis vós que sois templos de Deus, e o Espírito de Deus, lembra? O Espírito com E maiúsculo. O Espírito de Deus habita em vós, nós, em todos. Então o nosso corpo não é uma matéria qualquer. E ele acrescenta: se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós. O templo de Deus sois vós é santo. Olha para você ter ideia, muitas pessoas estão destruindo a sua vida, inclusive cristãos. Nossa, irmão, que absurdo falar sobre isso. Quem é que tem rotina médica aqui, vai no médico toda semana? Quem é que cuida da alimentação, passa no nutricionista? Quem é que já passou um dia no psicólogo necessário, no psiquiatra se for necessário? Isso é um cuidado com o nosso corpo. Quem é que sabe as horas corretas para poder se alimentar? Quem sabe a qualidade do sono? Então o nosso corpo é um templo. Na época antiga, a única coisa que eles não deixavam de cuidar era do quê? Do templo. Porque o templo representava onde Deus descia. E nós, como o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele para que a glória de Deus desça sobre nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então temos que saber esse cuidado. Outra distinção que as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais nos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando eu falo sobre obras da carne, eu volto a falar sobre o quê? Os seus pensamentos. Os pensamentos é algo que pode ser materializado ou não. O que nós formamos na nossa mente? Nós podemos sentir inveja.
Nós podemos pensar coisas de prostituição, temos impureza, lascívia, idolatrias a pessoas, homens, objetos. Nós podemos pensar em feitiçarias, preciso fazer alguma coisa mágica para que isso mude. Inimizades, porfias. Quem é que nunca teve inveja de ninguém? Ciúmes. São coisas que a nossa mente forma, mas ela só vai ser materializada se nós deixarmos com que ela seja materializada. Que são as obras da carne. As obras que nós precisamos ter na nossa carne, as obras do Espírito, manifesta em nós, em nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Essas obras têm que ser manifestas. Essas obras têm que fazer o quê? Morada em nós. E um pouco tempo depois, uns versículos à frente, se eu não me engano, verso 23, né, Luiz? Fala sobre o fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? O amor, a paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e que é o domínio próprio. Essas coisas que tem que preencher a nossa mente, o nosso coração. E aqui nós sabemos que todo ser humano ele tem limites. E os nossos limites têm que ser respeitados. Os nossos limites têm que ser respeitados, guardados. E não só os nossos, mas temos que respeitar também o limite dos outros. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo que tiver na mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É para fazer exagerado? É para fazer além das suas forças? Não, é conforme as suas forças. Porque nós temos o quê? Limites. E precisamos entender que esses limites precisam ser respeitados. E aqui a gente vai falar do corpo segundo a ciência. Para a gente poder ganhar tempo aqui. A ciência descreve o corpo humano como uma estrutura complexa e altamente organizada, composta por diferentes níveis. Células formam tecidos, que formam órgãos, que por sua vez se organizam em sistemas que trabalham de forma coordenada para manter a vida. Olha só para você ter ideia. A ciência traz o corpo do ser humano como algo complexo. É tão complexo e tudo isso foi criado por Deus. Ele criou isso com uma facilidade. Ele pegou o pó da terra ali, levantou e soprou. Quando ele soprou o Espírito, tudo isso aqui que a ciência fala, tomou vida. As células, os membros, os órgãos, tudo isso tomou vida. E nós precisamos entender que toda essa complexidade depende de cuidados. Quem é que tem uma alimentação adequada? Quem é que toma um café da manhã? Eu tive que aprender isso, tomar meu café da manhã. A ciência fala que o café da manhã, inclusive a nutricionista que eu passo com a Rafa, ela fala que o café da manhã é uma das alimentações principais que a gente tem. Porque é onde o seu corpo está reiniciando ali. Então o que você dá para ele naquele momento vai ser o que ele vai absorver e iniciar. Agora pensa, tem gente que acorda pela manhã e passa na feira com uma barraca de pastel e compra um pastel gorduroso. Como é que seu corpo vai ter saúde desse jeito? Como é que seu corpo vai poder se manter desse jeito se você não se alimenta corretamente? Então é necessário que haja o quê? A alimentação correta. O café da manhã, o almoço, jantar leve. Porque nós precisamos ter isso. Na minha dieta, eu antes tinha uma preocupação, eu tinha um cuidado, uma preguiça, tá? Preguiça de fazer feijão. Tinha uma preguiça de cozinhar feijão até que eu vi a necessidade de ter alimentação adequada, que era ferro. Eu precisava de ferro. Eu tive ausência de vitaminas. Eu precisei me alimentar corretamente para ter subsistência de vitaminas. Tive que comprar vitaminas para poder me alimentar. Aquelas vitaminas de potinho eu tive que comprar para poder suprir a alimentação, porque eu estava tão desregulado nas minhas vitaminas que eu tive que suprir aquilo. Então é necessário que a gente tenha esses cuidados, porque o nosso corpo é uma matéria tão complexa e depende de muito cuidado. Quem é que faz atividade física, caminhada aqui? Tem bastante gente, hein? Isso é importante porque o seu corpo precisa de atividade. O seu corpo precisa de atividade. É importante, nutricionista. É importante. A gente tem que ter cuidado. Levantamento de garfo? Cuidado, hein? Os cuidados, a alimentação
atividade física, um sono. Quem é que dorme 8 horas, 9 horas por dia aqui? Está prejudicando a sua saúde. Quando você não dorme direito, você prejudica a sua saúde. Eu vou contar uma coisa para os irmãos aqui. Para você ter ideia, tudo que nós vemos, de alguma forma a nossa mente registra. Sabe para que serve o nosso sono? Para organizar a nossa mente, para não sobrecarregar no dia seguinte. Então, se você não dorme com qualidade, você vai estar desgastando a sua mente. E sabe o que acontece quando você desgasta a sua mente? O seu corpo começa a sentir o efeito. O seu corpo começa a sentir os efeitos, as dores. Quem já viu aquelas pessoas que têm vitiligo? Eu conheço uma pessoa que ela teve um problema sério, psicológico. Sabe o que afetou nela? O corpo, a carne dela. Ela começou a ter aqui aquelas manchas brancas na pele. Porque o corpo começou a ter necessidades. E essas ausência de cuidado pode gerar diversos outros problemas. E nós precisamos entender isso. Nosso descanso, entender e respeitar os nossos limites. O corpo também tem limites. Eu não vou querer colocar 200 kg nas minhas costas, sendo que eu não aguento. Eu não vou querer carregar 2 sacos de cimento, se eu não aguento. Eu não vou querer colocar, fazer um monte de tarefas, sendo que eu não consigo fazer nenhuma. Se é para fazer uma tarefa, faça uma, mas faça bem feita. Porque isso é importante fazer. Então nós vamos ter esses cuidados, porque a nossa vida depende de muitas coisas. E o nosso cuidado é completo, íntegro, e não pode faltar nada a ser cuidado. Aqui eu uso uma frase da Isabela Camargo Corrêa, que é uma jornalista. Ela teve, um dos problemas que ela teve foi o burnout. E sabe o que aconteceu com ela? Na apresentação desse jornal, ela narra isso. E vocês podem até pesquisar na internet, ela narra isso. Ela falou que teve um apagão, a mente apagou. Ela não sabia, ela estava apresentando a previsão do tempo, ela não soube nem falar qual era a capital do estado dela, que ela veio do Paraná. Ela nem sabia falar que a capital do Paraná era Curitiba, porque deu um branco, apagou. Por quê? Ela se preocupou tanto em trabalhar, e ela mesma descobriu que ela estava destruindo o seu corpo, destruindo a sua saúde. E ela deixou esses 5 pontos para a gente muito importantes. Primeiro, sono de qualidade, higiene pessoal, alimentação, atividade física e tempo de lazer com a família. E nós temos que ter esses cuidados. Por quê? Tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo, ele reflete no nosso organismo, reflete no nosso cérebro e pode afetar muitas outras coisas. Quando eu passei pelo problema psicológico que eu tive, a única coisa que eu sabia fazer era dobrar o joelho no chão e chorar igual uma criança. Eu chorava igual uma criança. É a única coisa que eu conseguia fazer. A única coisa que eu tinha a oportunidade de fazer. Porque para mim, parecia que as coisas não tinham mais sentido. Por quê? Eu não cuidei da minha saúde. Eu não cuidei da minha mente. Mas eu estava ali forçando, até que o momento certo, Deus me fez entender. Eu pedia para Deus me tirar daquela situação. Sabe o que Ele falou? Agora você vai aprender. Porque eu precisava aprender que o cuidado que nós temos que ter não é só com um, mas é com todos. É o nosso corpo, alma e espírito, alma e corpo. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E nós precisamos ter. E aqui para a gente finalizar, aqui é uma pirâmide de alimentação. Agora eu vou falar aqui uma coisa interessante. O que está no principal aqui da pirâmide? Água. Eu já estou com a minha garrafinha aqui. Água. Está na pirâmide. Porque é importante, porque o nosso corpo, assim você fala que 70% do nosso corpo é líquido. Ou seja, nós precisamos nos alimentar de beber água constantemente. Quando eu vou para a academia, uma coisa leva a outra, uma coisa incentiva a outra. Quando eu vou para a academia, eu volto, eu não consigo comer nenhuma besteira. Eu tenho que comer alguma coisa saudável. Quando eu vou para a academia, eu vou lá, tomo água, então chega até quase 2 litros de água só na academia. Porque é necessário, o seu corpo precisa disso. E muita gente despreza a água, fala, é um líquido qualquer. Você não faz a mínima ideia de tantos nutrientes que tem a água. A água é saúde para o corpo. E está em primeiro lugar aqui, águas e líquidos.
O grupo 1, 6 porções: cereais, pães, tubérculos, raízes e massas. Aqui, ó. Segundo grupo 2 aqui, ó. Hortaliças, quem é? Ó, hortaliças. Aqui, ó, cenoura, rabanete, couve, couve-flor, couve normal, banana, tudo isso. Sabe o que a gente faz na nossa vida? A gente vai assim, qual primeiro, ó. Vou tomar um refrigerante, tá calor. Vou tomar uma Coca-Cola, porque eu tenho vontade agora. Uma Coca gelada com limão. Vou tomar uma Coca-Cola aqui, ó. Você está destruindo o seu corpo. Aqui, nessa pirâmide, fala a quantidade de porções diárias, ó. O que é uma porção? Um pouquinho. É uma porção. Aqui, ó. É o que você tem que tomar. Açúcares. Uma porção aqui, ó, de óleos e gorduras. Mas nunca substituam uma alimentação de qualidade. Que é isso daqui, ó. Água, nutrientes, arroz, feijão. Tem pessoas que não podem comer arroz, porque o arroz, quando é metabolizado, ele gera açúcar no sangue. E tem pessoas que têm diabetes e não podem comer arroz. E vai comer o que? Arroz integral. Mas não substitua. Se você não pode comer feijão, compra uma vitamina. Vai lá, falou que eu não posso comer feijão, compra um ferro para tomar. Mas nunca deixe de cuidar, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar dos 3: espírito, alma e corpo. O ser humano é uma complexidade e depende de cuidados integrais para que possa viver uma vida equilibrada, com proporção adequada e com propósito. Deus jamais quis ou quer que você encerre a sua carreira por negligência ou cumpra seu propósito pela metade, mas que cumpra sua missão por completo. E por isso isso só será possível por meio de cuidado completo do espírito, da alma e do corpo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.